Olá, boa noite. Vamos lá retomar nossas aulas de matemática. Hoje nós recebemos a apostila nova, né? Já concluímos a apostila anterior, então agora nós vamos iniciar uma nova fase, nosso último trimestre, com a apostila nova de matemática. A proposta hoje da apostila, vocês podem até falar assim, prof, mas é português. Mas não é português, não, é matemática mesmo. É porque esse texto de introdução da aula de hoje, ele vai introduzir, na verdade, o conteúdo que nós vamos estar trabalhando nos próximos dias. Por isso que ele vai dar a impressão pra gente que é a língua portuguesa, tá bom? Então, para começar a nossa aula de hoje, a prof vai começar fazendo a leitura para vocês do texto, e aí nós vamos discutir um pouquinho todas as atividades que tem para fazer sobre ela, sobre esse texto, tá bom? Então, nós começaremos no capítulo 4. A nossa unidade é Números, Operações e Noções Elementares de Álgebra. Capítulo 4 é Divertido dividir e multiplicar. Então, vamos lá? Leia o resumo de um divertido filme que mostra a importância da natureza para nós seres humanos. Então, a prof quer dar uma dica para vocês. Quem não assistiu o filme ainda, é do filme Lorax. É um filme muito bacana, se vocês puderem assistir aí nesses dias que vocês estão por casa, chamem a mamãe para assistir com vocês que vocês vão gostar. A prof vai contar a história aqui, mas se vocês assistirem o filme, vocês vão gostar também. O filme Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. O filme se passa em uma cidadezinha chamada Tendville, onde não existem árvores de verdade, pois essas foram completamente destruídas e, consequentemente, o ar que respiram é artificial e comercializado pela empresa O'Reilly. Desde as árvores coloridas e dos mais diversos modelos, até mesmo os alimentos são fabricados com plástico e o ar vendido pelo vilão, o Sr. O'Reilly, é distribuído em galões próprios para se encaixar em uma espécie de respirador, que exala o ar puro dentro das casas. Ted, apaixonado por uma garota, Audrey, que sempre desejou ter uma árvore de verdade, Em seu desejo por demonstrar seu amor, Ted burla as regras e sai da cidade em busca de uma Vesíldo, que, segundo as histórias de sua avó, saberia lhe dizer o que aconteceu com todas as árvores. Ted encontra, então, uma Vesíldo morando em uma casinha afastada e solitária, com várias placas pelo caminho demonstrando que visitas não são bem-vindas. Uma Vesíldo conta sua história, quando há muito tempo era um jovem ambicioso, procurando inspiração para sua obra-prima, uma criação banal para provar seu valor à sua família e ao mundo. Em sua busca, encontra um lugar repleto de trúfulas coloridas, espécie de árvore parecida com algodão doce. Olha aqui ele, ó. E animais alegres que o recebem com uma música de boas-vindas. Sem pensar nas consequências de sua atitude, desejando material para sua criação, uma Vesíldo derruba a primeira trúfula e libera uma criatura mágica, o guardião da floresta chamado Lorax, uma criatura laranja decidida a proteger a floresta da ganância do homem. Após uma longa conversa, depois de muita confusão, Lorax, o nosso personagem laranja aqui, ó, esse personagem laranja, a prof se perdeu aqui, vamos lá? A prof foi sair e se perdeu, né? Após uma longa conversa, depois de muita confusão, Lorax convence uma Vesíldo a não derrubar mais árvores. No entanto, em uma ida a uma cidade, uma Vesíldo consegue lucrar vendendo sua obra-prima e fica cego de ambição, esquecendo-se da promessa feita a Lorax e derrubando todas as árvores existentes. Os animais que ali habitavam começaram a ir embora, pois suas casas e alimentos foram roubados e destruídos, e uma Vesíldo fica sozinho em um ambiente devastado, pois não tinha mais matéria-prima para fazer sua obra e não tinha mais amigos e família, que só queriam estar com ele por interesse em seu dinheiro. Após contar sua história, uma Vesíldo entrega a Ted a última semente de trúfula e o incumbe de plantá-la no meio de Tendville, onde todos possam ver e relembrar-se do quão importante é a natureza para a nossa subsistência. Após
muita luta e muitas dificuldades, pois ao saber dos planos de Ted, o Sr. O'Hare sentiu que seu negócio de lucro estaria começado com a volta das árvores para a cidade e impediu que esse feito fosse realizado. Ted conta com a ajuda de Audrey e finalmente consegue implantar a árvore na praça central da cidade e conscientizar os moradores da importância de preservar a natureza. Muito bem, então o filme Lorax, ele conta um pouquinho, né, dessa história de um ser que tinha vontade, né, pela ganância, ele fez uma invenção, criou tipo um cachecol, se vocês assistirem o filme vocês vão ver, só que precisava do algodão das árvores para produzir os cachecóis. E ele começou a cortar as árvores e cortar e acabou-se as árvores, as trúfulas. Ficou apenas uma sementinha. E com isso a cidade não tinha mais oxigênio para as pessoas viverem, porque quem produz o oxigênio são as árvores, né? Quando nós não temos mais as árvores, nós ficamos sem oxigênio. Então, essa história nos mostra um pouquinho da ganância, né, dos seres humanos, que na ganância dele ganhar dinheiro e vender a invenção dele, ele acabou destruindo todo o meio ambiente, prejudicou os animais, prejudicou as pessoas, sem perceber. Ele só foi perceber quando já tinha acabado com tudo. E aí já era tarde demais, aí teve que se construir uma cidade que produzia oxigênio artificial, né? Bom, então esse aqui é o filme do Lorax, né? Vocês têm aí na apostila, olhem aí na apostila o filme do Lorax, né? Aqui diz assim: combine com o seu professor e assista ao filme com a sua turminha, divirta-se com Ted e seus amigos. Mas como vocês não estão vindo para a escola, vocês vão ter que assistir o filme em casa. Bom, então vamos lá para as nossas atividades sobre o Lorax? Você já pensou em um mundo sem árvores? Como seria? Como será que seria a gente viver num mundo sem árvores? Vocês já pensaram? Será que a gente teria oxigênio, teria sombra? Como seria o calor nesse mundo sem árvores? Né? Fica aí a dica para vocês pensarem e discutirem com a mamãe, com o papai, com a família. Você gostaria de morar em uma cidade como Tendenville, onde tudo é artificial, não tem nada natural? Até as árvores são de mentira, as flores de mentira, tudo de mentira? Vocês gostariam de morar num lugar assim? E a natureza é importante preservá-la? Por quê? É importante a gente preservar a natureza? Por que vocês acham que é importante a gente preservar a natureza? Essas 3 perguntinhas a prof gostaria que vocês discutissem com o papai e a mamãe. E se vocês quiserem gravar um videozinho e mandar no WhatsApp da prof, no privado, podem mandar para a prof dar uma olhadinha. Pede para a mamãe mandar para a prof respondendo essas 3 perguntas para a prof no WhatsApp no privado, tá bom? Aí a prof vai ouvir os áudios de vocês. Bom, seguindo as nossas atividades, então agora nós temos análise e reflexão do texto. Aí nós temos algumas perguntinhas para vocês responder. Na cidade de Tendenville não existem árvores. Por quê? Por que não tem árvores lá? Então vocês vão ter que voltar e ler a historinha e responder para a prof aqui. Não existem árvores na cidade de Tendenville porque quem destruiu elas? O que aconteceu com as árvores lá? Por que não tem mais cidades lá? Não tem mais árvores lá na cidade. Número 2. As palavras a seguir são encontradas no texto, que é a palavra árvores e trúfula, né? Vocês estão vendo aí. Retire do texto outras palavras que recebem esse mesmo acento e registre-as. Então, essas 2 palavras, elas têm um acento, que é aquele acentinho, que é o risquinho, que se chama acento agudo. Então, vocês vão procurar no texto outras palavras que têm esse mesmo acentinho agudo e escrever nesse espaço aqui, tá bom? Número 3. Qual é o desejo de Audrey? Qual que é o desejo? Por que ele foi procurar, saiu em busca, né, da última árvore lá, da última sementinha que ele ficou sabendo que tinha? Por que ele saiu em busca dela? Por que ele foi atrás do senhor Mavezildo, né? O que ele queria? Qual que era o desejo dele? Lá no texto também tem, vamos dar uma lidinha lá para descobrir. A número 4, vocês vão pedir ajuda para a mamãe, se vocês não souberem, tá bom? Porque diz assim: releia o trecho retirado do texto e substitua as palavras em destaque por sinônimos. Sinônimos é outra palavra que tem o mesmo significado do que essa que está aqui em azul, ó. Tem as palavrinhas que estão destacadas em azul, ó, 3 palavras. Então, vocês vão escrever de novo essa frase, só que no lugar dessa palavra que tem azul, vocês vão colocar uma outra que tem o mesmo
significado dela, certo? Então, em sua busca, encontra um lugar repleto de trúfulas coloridas e animais alegres. Então, vocês vão procurar uma palavra que tem o mesmo significado de repleto, de coloridas e de alegres. E vão escrever novamente essa frase, colocando as palavras que são sinônimas dessa, ou seja, que tem o mesmo significado. Número 5. Escreva um bilhete para o guardião da floresta, agradecendo-lhe por proteger a natureza. Não se esqueça de colocar o nome de quem irá receber o bilhete, a mensagem, o agradecimento, o seu nome e a data. Isso vocês já fizeram lá em português. Então, aqui embaixo vocês vão fazer o bilhetinho, né? Um bilhete para o guardião da floresta, agradecendo-lhe por proteger a natureza. Aí depois a mamãe manda a devolutiva para a prof ver. E nossa última atividade fala assim: você já assistiu o filme Wall-E? Nele, os seres humanos viajam a bordo da Estação Espacial Axiom, após retornarem à Terra, um planeta inabitável. Wall-E era um robô e sua função era limpar o lixo do planeta. Assista, assim como o filme O Lorax, Wall-E nos faz refletir sobre as ações humanas que destroem o meio ambiente. Então, se vocês quiserem assistir, tem mais uma dica de filme aqui também bacana para assistir sobre como que as pessoas podem destruir o planeta se elas não tomarem cuidado com a ganância, se elas não se preocuparem mais com a natureza. E a última atividade, então, vocês vão fazer o recortar na página 113. Deixa eu fechar aqui a página 113. Vocês vão recortar essas peças aqui e vão montar o guardião da floresta aqui, tá? Nesse espaço. Então, ó, aqui diz assim: recorte a página 113, pinte e monte o seu guardião, o guardião da floresta. Aí vocês vão recortar, montar, pintar ele bem bonitinho aqui, para depois mandar a devolutiva para a prof, certinho? Não esqueçam, então, de gravar o videozinho aqui do Minhas Ideias, Nossas Ideias e enviar para a prof por WhatsApp, tá bom? Quem não está participando das aulas presenciais, a prof vai ficar aguardando. Qualquer dúvida sobre as atividades, é só mandar uma mensagenzinha e pedir para a prof, que a prof ajuda. Beijo, até a próxima aula.